Esse é o primeiro episódio do anime Chiyu Mahou no Machigata Tsukai Kata. Espero que vocês gostem, pessoal. Em uma escola, vários dos alunos admiram duas pessoas que são membros do conselho estudantil, sendo eles Inukami Suzune, que é a presidente, e o vice, que se chama Ryuzen Kazuki. E por sempre estarem juntos, todos pensam que os dois namoram, sendo eles o centro das atenções do colégio. Diferente de Jusato Ken, que é apenas um simples estudante sem graça e comum do ensino médio, e até mesmo ele sabe disso. Mas é por isso que o Sato espera do fundo de seu coração por uma vida extraordinária e fantástica. Chovia bastante e o Sato não conseguia voltar para casa por talvez alguém ter levado seu guarda-chuva que havia sumido. Ele avista outro e pensa em pegar, mas se recusa a fazer isso para evitar qualquer problema com o dono, e pensa que seria mais fácil se pudesse usar magia. Só que no final ele resolve apenas esperar. Suzune, que é a presidente, aparece e pergunta se ele não tinha guarda-chuva e fala que logo todos os estudantes serão obrigados a irem embora. Kazuki também aparece e oferece o seu guarda-chuva reserva, sem problema algum para o Sato, já que ambos são colegas de classe. Mas o Sato pensa que nunca haviam conversado antes, só que ele sabe seu nome, fazendo Kazuki parecer um cara bem legal, e logo acabam conversando de forma mais íntima. Até mesmo Suzune, que se oferece para chamar o Sato pelo primeiro nome. Eles resolvem ir para casa juntos e o Sato fica surpreso por ser um evento no qual ele volta com os dois mais populares da escola, pensando que as pessoas do colégio ficarão com inveja dele. Eles voltam para casa conversando assuntos sobre como Kazuki é amigável e o fato de apenas as garotas da turma quererem conversar com ele, e não os garotos. Isso faz o Sato pensar que Suzune fosse alguém difícil de conversar, já que ela é simplesmente a the best de toda a turma nas disciplinas e ótima nos esportes, além de ser muito linda. O Sato vê uma oportunidade na intimidade de Kazuki e Suzune e pergunta se eles estão juntos. Os dois param e o Sato fala que é o que todos na escola pensam, mas a real é que eles não estão namorando e passam muito tempo juntos apenas por serem membros do conselho. O Sato fica sem acreditar que seja verdade, mas ele foi o primeiro que perguntou isso diretamente a eles. Suzune pergunta para o Sato se ele já pensou no que fará depois do ensino médio, mas ele ainda não pensou em nada. Só que além dele, o Kazuki e até mesmo Suzune também não sabem o que fazer. Suzune fala abertamente que às vezes sente que onde ela está agora não é o lugar aonde ela pertence, e o Sato entende bem esse sentimento. Os três param quando Kazuki e Suzune acabam ouvindo sons de sino tocando, mas o Sato não ouvia nada, mesmo ficando cada vez mais alto e próximo deles. Eles não sabiam de onde estava vindo o som, e o Sato se aproxima deles, até que um círculo mágico surge de repente no chão, fazendo Sato pensar ser um portão para outro mundo. Suzune pergunta, muito animada, se nesse outro mundo eles poderão encontrar magia, monstros e grandes heróis, o fazendo questionar o gosto dela, até que os três são teletransportados. O Sato acorda e eles estão cercados por um rei e vários cavaleiros, mas ao olhar para Suzune, ela estava completamente empolgada na situação atual. O rei começa a falar, mas Kazuki o interrompe, perguntando quem são eles e o que fizeram. O rei diz se chamar Lloyd Vulgast Linger, que é o rei de Linger, e ouvir isso só faz aumentar ainda mais a empolgação de Suzune. E sendo bem direto, o rei os convocou para serem grandes heróis, e nisso Suzune explode de empolgação. Há 2 anos, o rei de Linger foi atacado pelo rei demônio, que tinha invadido a nação com um exército. Eles conseguiram expulsá-los, mas com o passar do tempo, o Lorde Demônio tem expandido ainda mais o seu poder. E como último recurso, usando o ritual proibido, eles invocaram pessoas de outro mundo com talento para poder enfrentar o Lorde Demônio. Kazuki acha isso uma palhaçada e pede para que os envie de volta para o mundo deles. Mas não era possível, já que a invocação do grande herói funciona apenas em uma direção, ou seja, pode trazer, mas não pode mandá-los de volta. O rei se desculpa por isso, mas ao tentar confrontar o rei, os soldados levantam as armas para Kazuki, mas o Sato o acalma. O rei vai até eles e promete encontrar uma maneira de mandá-los de volta futuramente, mas os pede ajuda como heróis por agora. Suzune pede para fazer uma pergunta e o pergunta como sabia que eles são os grandes heróis, se não sabem nada sobre quem são. O Elsie, que estava ao lado do rei, responde que o círculo mágico é projetado para selecionar indivíduos talentosos, e por isso ouviram sinos tocando quando estavam sendo invocados, e isso indica que eles são heróis, exceto Sato, que não ouviu nada, o fazendo perceber que acabou se envolvendo nisso tudo, sem ao menos ser chamado. O Elsie chama os três até uma bola de cristal, para poder medir suas habilidades mágicas, e como não é de se surpreender, Suzune estava animada com cada coisinha que acabasse vendo nesse mundo. Kazuki pergunta se tá tudo bem com o Sato com tudo isso, e ele fala relaxado que segundo Elsie, mesmo sem ser herói, ele também poderá usar magia, mas Kazuki falava sobre ele ter sido forçado e envolvido em tudo isso, só que pra ele tava tudo tranquilo e não ficaria bravo por algo assim. Kazuki o acha incrível por ser assim e o Sato aponta que com certeza Suzune é bem mais.
A medição de magia é iniciada e ao Suzune encostar sua mão, a cor da bola de cristal mudou para amarelo, indicando que ela tem afinidade com magia do trovão, além de ter bastante mana e isso a deixa extremamente feliz. Chega então a vez de Kazuki, que ao encostar descobre que tem afinidade com magia de luz. Mas sem conhecimento algum, ele pensa que é para cegar inimigos, mas Suzune o explica que dá para lançar raio laser ou espadas feitas de luz, mas Kazuki não fazia ideia alguma do que ela estava dizendo. E o Sato chora pela imagem perfeita que ele tinha criado da presidente ir apenas por água abaixo. O Elsie fala que a magia de luz é incrível e raro as pessoas que podem usá-la, além de seu poder ser incomparável contra os demônios. O Sato é chamado e ele se pergunta se tem algum poder mágico, mas caso tenha, quer poder usá-lo para ajudar o Kazuki e Suzune. Uma luz verde emite e Suzune pergunta para o Elsie que tipo de magia era, mas ela estava apavorada e pega o Sato e sai correndo até o rei, que descobre que Kazuki e Suzune possuem incríveis habilidades. O rei brinca perguntando sobre qual tipo o Sato tem, afirmando que a dele é escuridão, mas fica paralisado ao saber que o cristal brilhou verde, deixando todos no local perplexos, menos o Sato, que não estava entendendo nada. O rei fala que devem mandar o Sato para longe do castelo o mais rápido possível, e se pergunta qual seria o local mais seguro. O Sato pergunta sem entender nada se ele é perigoso ou algo do tipo, e pergunta se tem alguém com essa afinidade mágica também. E falando nela, todos ficam boquiabertas com a entrada de uma mulher no local. O Elsie e o rei ficam tremendo de medo, e ele a chama de Rose, pensando que ela iria tirar o dia de folga, mas ao se aproximar do rei, ela pergunta se o Sato é o grande herói, mas o rei explica que ele foi trazido por engano, dizendo que ele é apenas um rapaz comum. Rose encara o rei, e o rei encara Rose suando. Ela se apresenta para o Sato e diz ser a capitã da equipe de resgate do reino, deixando até mesmo o Sato com medo de sua presença, e o fazendo pensar que ela na verdade tira vidas ao invés de salvar. O Elsie diz que levará Rose até onde os heróis estão, e ela se despede do rei, que diz que pensará no que fazer com o Sato, mas que pode descansar em um quarto. Só que antes, o Sato queria saber qual era sua magia, e o pergunta qual era a da cor verde no cristal. Rose para de caminhar e todos entram em choque. Ela pergunta se era realmente a cor verde e o Sato confirma. Rose fala que irá pegar o Sato emprestado, mas sua majestade pede para que o Elsie a impeça e o leva para longe com a magia de bolha, indo até fora do castelo, mas ainda sendo perseguido por Rose, que acompanha a magia de Elsie e com um soco explode a bolha e pega o Sato. O rei aparece e Rose afirma que transformará o Sato em um respeitável usuário de magia de cura e vai embora com o rei gritando e implorando por o Sato. O Elsie conta para Kazuki e Suzune o que aconteceu com o Sato e que ele está em um lugar além do castelo e os conta que a afinidade de o Sato é a magia de cura, sendo ele alguém incrivelmente raro, e é por isso que Rose pretende treiná-lo e tornar o Sato o seu subordinado. E escondida, uma garotinha observa o Sato ser levado por Rose. Suzune não vê a situação de o Sato como algo problemático, mas Elsie fala que os métodos de treinamento de Rose são um pouco diferenciados ou fora do comum. Quando chegam, Rose explica para o Sato sobre a sua afinidade mágica e diz que a partir de agora ele irá morar com ela e chama os outros rapazes que chegam botando medo em o Sato, que tem umas boas-vindas bem apavorantes, por Tong, Mil, Alec, Gomu e Gurdy. E nessa situação, o Sato apenas pensa que será usado como sacrifício, só que logo são intimidados por Rose, para que não assustem o novato. Eles são apenas subordinados de Rose, mas não são usuários de magia de cura. Mas Rose diz que tem mais 2 usuários de magia de cura na equipe de resgate, só que normalmente trabalham em outro lugar. E por isso querem enfiar na cabeça de Sato como usar magia de cura, fora que ele nem tinha escolha de negar por isso. O Sato ficará no mesmo quarto que Tong, e eles dizem que o Sato tá lascado, já que vai ser treinado pela própria Rose, afirmando que vai ser um inferno e rindo da cara do coitado. Mas o Sato vai dormir pensando que poderá dar tudo certo. Já Rose pensa como será treinar um usuário de magia de cura, que veio de outro mundo. E com isso finalizamos o primeiro episódio. Comenta aí caso você queira mais partes e não esquece de deixar o like e de se inscrever. É isso e até a próxima. Tchau!